Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam bem-vindos. Hoje é sábado, 18 de janeiro. Sou William McMasters, aqui na sede da Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, Indiana. E hoje temos um novo anfitrião convidado, o irmão Joe Connell. Seja bem-vindo. Olá, irmão Will. Bom dia. Deus abençoe a todos. Olá. Deus os abençoe. É ótimo estar aqui e estou feliz em poder ajudar. Bom dia, irmão Joe, e um feliz ano novo. É difícil acreditar que já estamos em 2025? Sim, realmente é. É uma loucura como o ano passado passou voando. Parece que o tempo está se acelerando cada vez mais hoje em dia. Sim, irmão, especialmente quando você está ocupado, ele passa voando. Amém. Isso é tão verdadeiro. Bom, obrigado por substituir o irmão Steven, pois ele está em missão na África do Sul. Com certeza. É um prazer fazer isso. É um grande cargo a ser ocupado, mas estou feliz por fazê-lo e por fazer parte dele. O irmão se sairá muito bem. Ao longo dos anos, o irmão já teve muitas funções diferentes aqui na Voz de Deus, desde operar as impressoras no passado, trabalhar na Young Foundations e agora está no departamento de vídeo da Lifeline. Sim, irmão. Muitos de vocês podem não perceber, mas conhecem muito bem o irmão Joe. Que tal nos dar uma atualização sobre o clima aqui em Jeffersonville? Sim, aqui é o POC, com a vara para a previsão do tempo, na sede da Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, Indiana. Como sabem, tem nevado e feito muito frio por aqui ultimamente. Está parecendo mais uma nevasca do que qualquer outra coisa, para dizer o mínimo. Nossas baixas temperaturas locais têm caído para um dígito. E ainda mais, neve está a caminho, o clima está se tornando perfeito para andar de trenó e pescar no gelo. Portanto, agasalhem-se com seus chapéus de pele de coelho e cachecóis de pele de alce mais aconchegantes, pois será uma aventura gelada e cheia de diversão lá fora. Com certeza, Pock, quero dizer, irmão Joe. O irmão também faz as vozes de muitos dos outros fantoches, como Otto, Vovô, Chefe e outros. Sim, irmão. Sim, irmão, eu faço. Mas o irmão está exatamente certo sobre o clima aqui em Jeffersonville. Tem sido muito intenso. Tivemos gelo e uns 30 centímetros de neve, ou mais, o que é muito para nós aqui em Jeffersonville. Sim, realmente é muita neve para nós. E há várias pessoas aqui na Gravações A Voz de Deus que estão doentes e estamos orando por elas. E sabemos que o Senhor estará com elas e as ajudará a se recuperarem logo. Mas, irmão Will, tenho que dizer o seguinte. É incrível para mim que estejamos ouvindo a série A Revelação de Jesus Cristo desde outubro. E na fita de domingo, o irmão Brana estava no primeiro parágrafo, falando sobre a neve e as baixas temperaturas. Ele estava até falando sobre os germes, de onde eles vêm e como pegamos resfriados. Meu Deus, a sincronização de Deus é simplesmente perfeita. Eu sei, mas sabe do que gostei? É que logo depois disso, ele começou a cantar, mas há uma terra além do rio, que chamam de doce para sempre. Amém, gostei disso. É tão bom. Louvado seja o Senhor. Gostamos muito dessas pequenas pepitas, e isso nos mostra onde precisamos estar. E gostei de como ele estava falando sobre sua filhinha Sarah, chamando isso de revoluções. E ele disse que é como se fossem revoluções se sucedendo, e como ele queria passar meses esboçando e mostrando tudo no quadro, ensinando isso. Ele disse, simplesmente nos sentarmos durante todo o inverno, passá-lo sentados com o Senhor. Gostei muito disso. É fantástico. Louvado seja o Senhor. Podermos passar todo o inverno sentados enquanto Ele nos ensina. Amém. O irmão Brana abrange tanto nessas mensagens. Teremos que ouvi-las de novo, e de novo, e de novo, para captar pelo menos um quarto do que ele disse. Sei exatamente o que o irmão quer dizer. Havia muita coisa nessas mensagens, e dava para ouvir o entusiasmo e a emoção em sua voz ao tentar transmitir certos pontos. Foi simplesmente fantástico. E passei a semana inteira me deliciando com isso. Estou ouvindo-as repetidamente. E sinto que nem arranhei a superfície. Acho que não mesmo. Amém. E aqui está outra pepita. Quarta-feira passada foi o aniversário das eras da igreja que foram desenhadas na parede de trás do tabernáculo. Sim.
Isso é incrível. E domingo tivemos o privilégio de ouvir essa mesma mensagem. Como foi emocionante. Foi realmente incrível. Lembro-me de ter visto isso na Lifeline. Foi postado quarta-feira na sessão Neste Dia. E confirma o que estávamos falando antes. A sincronização do Senhor é tão perfeita e para nós nada é só coincidência. Nada é coincidência, irmão Will. Gostamos muito disso. Mais uma confirmação de que estamos em sua perfeita vontade ao apertar o play. Amém. Bom, irmão Joey, sei que poderíamos ter companheirismo por muito tempo e sobre o que mais poderíamos falar? Gostamos muito de falar sobre a palavra. A palavra é tudo para nós, mas para não nos atrasarmos, é melhor começarmos com o episódio. Essa é provavelmente uma boa ideia, irmão Will. Vamos começar. Muito bem. Agora temos um relato do irmão Lee Kufa, de Moçambique. Nos últimos anos, o irmão Lee tem tentado alcançar os crentes em uma região devastada pela guerra no nordeste de Moçambique. Até o momento, simplesmente não foi possível levar tablets com segurança a esses crentes necessitados, mas o Senhor acaba de abrir uma janela de oportunidade. Aqui está o relato do irmão Lee. Saudações de Moçambique. Em 28 de novembro, embarquei em uma viagem de distribuição na província de Cabo Delgado, na cidade de Pemba, no nordeste de Moçambique. Essa região é uma zona de conflito onde a organização terrorista Al-Shabaab foi acusada de realizar ataques violentos contra forças do governo, civis e empresas estrangeiras que trabalham na extração de gás. O conflito está ocorrendo desde 2017 e é motivado principalmente por uma combinação de fatores, incluindo queixas socioeconômicas, questões políticas e a descoberta de reservas significativas de gás natural na região. Tudo isso impõe desafios significativos a nossos esforços em alcançar os crentes nesta região. Continuamos a encontrar as maiores dificuldades para acessar aqueles que residem em regiões remotas, que se acredita estarem escondidos nas selvas. Na sexta-feira, 29 de novembro, distribuímos com sucesso os tablets Ágapo para 28 famílias merecedoras na cidade de Pemba. A atmosfera era elétrica, pois esses crentes estavam esperando ansiosamente por seus tablets há mais de 3 anos. Foi uma experiência maravilhosa de se testemunhar. Eles expressaram sua gratidão ao irmão José, a toda a equipe da Gravações, a Voz de Deus e aos crentes de todo o mundo por seu serviço. No dia seguinte, o motorista do táxi não pôde me pegar para me levar ao próximo local de distribuição, a alguns quilômetros da cidade, devido às fortes chuvas que impossibilitaram que ele chegasse até mim. Felizmente, um irmão local com uma caminhonete 4x4 conseguiu me buscar e me levar pelas estradas inundadas. Lá, conseguimos distribuir tablets a 21 famílias. Os crentes expressaram sua imensa alegria ao receberem o tão esperado alimento espiritual. Apesar das fortes chuvas que causaram inundações generalizadas nas estradas ao redor da região, os crentes permaneceram firmes em sua determinação de receber seus tablets, e quase todos eles viajaram a pé durante a chuva torrencial e as estradas inundadas para chegar lá. Foi um sacrifício que o mundo jamais poderia entender, mas para esses crentes não havia outra opção. Eles foram, apesar das condições. Em resumo, a viagem de distribuição foi um sucesso retumbante. No total, distribuímos tablets Ágapo a 49 famílias na cidade de Pemba, pertencentes a 3 igrejas. Também conseguimos coletar dados sobre algumas igrejas novas da região, às quais espero servir em breve. O irmão Lee continua. Em meu retorno, enfrentei muitos desafios. Meu voo de volta passou pela capital, Maputo, com um pernoite. Isso se transformou em uma situação delicada, pois os tumultos no país estavam aumentando novamente e havia ameaças dos manifestantes fecharem o aeroporto. Meu voo de volta foi cancelado e não havia como sair da cidade, e fomos orientados a permanecer dentro de casa para nossa segurança. Felizmente, consegui embarcar em um voo depois que foi considerado seguro. Mas, no dia seguinte ao da minha partida, os manifestantes conseguiram bloquear a entrada do aeroporto, fazendo com que ficasse fechado por 3 dias, o que impediu todos os voos domésticos e internacionais. Fiquei muito grato por ter saído da cidade a tempo.
Por favor, mantenham Moçambique em suas orações, pois a situação está piorando. Deus os abençoe. Irmão Lee. Deus o abençoe, irmão Lee, e obrigado por esse relato. É incrível ouvir os sacrifícios que esses crentes fazem para receber esta mensagem. Esse relato me lembra o que o irmão Brana disse sobre aqueles que não atravessavam a rua para ouvir a palavra de Deus, mas esses crentes viajaram através de uma chuva torrencial em estradas inundadas para receber o presente de Deus para eles. Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor. Deus os abençoe. Passando para a Nigéria, recebemos um relato especial do irmão Andrew Alassa, responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus da Nigéria, sobre um evento recente da Young Foundations. Seu relato diz o seguinte: essa foi a terceira hora de meditação na cidade de Benin e focou em incentivar os jovens cristãos, especialmente os estudantes. Os preparativos começaram com a reserva do local, do serviço de buffet e a montagem do equipamento. A equipe viajou de Lagos na sexta-feira de manhã cedo, chegando ao meio-dia para finalizar a logística e preparar o local. No sábado, uns 150 jovens compareceram. A reunião foi aberta com adoração, seguida de uma introdução do propósito da hora de meditação e do ministério da Young Foundations. Os participantes receberam livros da mensagem do irmão Brana para incentivar a prática individual da hora de meditação. Uma parte da fita, Escolhendo uma Noiva, foi tocada, a qual focou nas escolhas da vida e na noiva de Cristo. O evento foi concluído com louvor e adoração, refrescos e companheirismo, deixando os participantes espiritualmente enriquecidos e ansiosos por futuros eventos. O culto de domingo atraiu mais de 400 participantes de várias igrejas, enchendo o salão até sua capacidade máxima. A adoração vibrante deu o tom e os pastores compartilharam saudações antes de tocarmos a fita: A tua semente possuirá a porta do seu inimigo. A atmosfera do culto estava carregada de energia espiritual, levando muitos a orar fervorosamente no altar durante a oração do profeta. O efeito unificador da voz do profeta transcendeu as barreiras das igrejas, criando uma atmosfera de alegria e união entre os crentes. Os participantes saíram espiritualmente edificados e solicitaram eventos semelhantes para 2025. Mais tarde, a equipe recolheu o equipamento e retornou a Lagos na segunda-feira, refletindo sobre o sucesso do fim de semana e a fome entre os crentes por mais oportunidades como essas. Deus os abençoe, irmão Andrew Alassa. Foi ótimo ouvir isso, irmão Will. Foi mesmo. Obrigado, irmão Andrew, por seu relato especial. Sabemos como é importante manter a palavra diante dos jovens, e o companheirismo é sempre encorajador. Continue com o bom trabalho, e que Deus o abençoe. Amém. Embora o mundo esteja vivendo com medo, sem saber para onde ir ou o que acontecerá em seguida, a noiva de Cristo está em paz, pois sabemos o que o futuro nos reserva e sabemos quem está nos guiando e orientando a cada passo do caminho. Enquanto aguardamos a vinda do Senhor, estamos ocupados realizando a obra do Senhor, fazendo com que esta mensagem do tempo do fim chegue às mãos da semente predestinada de Deus. O irmão Adolf compartilhou conosco um relato de uma recente distribuição do tablet Ágapo que ocorreu em Camarões. No dia 28 de outubro, nossa experiente equipe de distribuição do tablet Ágapo de Camarões partiu para o que seria uma viagem de 930 quilômetros para a região central e sul de Camarões. A expectativa era muito grande, pois as famílias que criam na mensagem foram informadas com antecedência sobre as datas de distribuição do tablet em sua região. A equipe de distribuição fez todos os preparativos necessários para uma viagem bem-sucedida e nossa equipe partiu de Douala. Na primeira manhã choveu muito na região de distribuição, o que afetou bastante os crentes, pois não é fácil viajar por essas pequenas estradas. Entretanto, ao longo de 2 dias, 107 tablets foram distribuídos para famílias ansiosas por receber o precioso presente. Além dessas famílias, cerca de 40 outras famílias compareceram e se registraram para futuras distribuições. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes.
foi planejado que a equipe da Gravações A Voz de Deus pegaria os tablets na próxima parada. Os tablets haviam sido entregues a uma empresa de transporte em Douala uma semana antes da distribuição, para que fossem enviados a Yaoundé, mas surpresa, descobrimos que eles ainda estavam em Douala. Foi então que o irmão Emanuel, da nossa biblioteca em Yaoundé, e nosso irmão fotógrafo vieram em socorro com uma caminhonete fretada e viajaram rapidamente cerca de 482 quilômetros para pegar esses tablets. Agradecemos ao Senhor pela dedicação dos irmãos, que entenderam a importância dessas distribuições. Assim, apesar das tentativas do inimigo de interromper a distribuição, mais de 300 famílias receberam seus tablets e agora podem ouvir a voz de Deus em qualquer lugar, a qualquer hora. Amém. Após a distribuição, as igrejas locais se reuniram e receberam calorosamente nossa equipe, servindo-lhes uma boa refeição. A viagem terminou em Ezeká, onde mais 83 famílias foram atendidas com o precioso presente, contendo a mensagem de Deus para o nosso tempo. A equipe, cansada mas triunfante, voltou para Douala, tendo distribuído os tablets com sucesso para quase 500 famílias. O irmão Francisco Viramontes, do escritório de Monterrey, passou recentemente 16 dias na estrada, viajando pelo norte do México. A viagem foi muito abençoada, pois ele pôde visitar muitas famílias e igrejas que não via há algum tempo. Foram percorridos 4.600 quilômetros nesses 16 dias. Ele passou seu tempo em companheirismo com os crentes e os manteve encorajados. Alguns irmãos pensaram que nosso irmão havia se esquecido deles, pois já fazia quase um ano que não visitava essas regiões. O irmão Francisco os encorajou com testemunhos e histórias do que o Senhor tem feito, não apenas no México, mas também em outros países. Ele disse: "Nunca deixamos de cuidar dos negócios do Pai, mas agora o Senhor está nos guiando a outros países, como Venezuela, Equador e Nicarágua, para ajudar na distribuição de tablets para os crentes de lá." Nosso irmão também compartilhou: "Às vezes não percebemos como é importante visitar os irmãos. É ótimo estar com eles, e é ótimo para eles nos receberem e saberem como a obra está progredindo." O México teve a bênção de ser um dos primeiros países a receber o projeto Tablet Ágapo. E 8 anos depois, a missão não mudou. A visão e o objetivo de manter os filhos de Deus encorajados e em sua palavra, apertando o play e ouvindo a voz de Deus. Essas viagens não só incentivam os crentes e as igrejas, mas também verificam os tablets, certificando-se de que estão recebendo todas as atualizações, consertando os que apresentam problemas e substituindo-os, se necessário. Os cartões microSD para smartphones, livros de mensagens, bíblias, revistas Cub Corner e fotos também são levados para fornecer material para os necessitados. Desde a viagem pelo chão do deserto de Sonora até o alto das montanhas, onde as temperaturas chegam a 0 grau, nosso irmão fez essa jornada sozinho para servir a noiva de Cristo no norte do México. É uma jornada que o irmão Francisco faz com prazer a serviço dos crentes do México. Que Deus os abençoe. Aqui é o irmão Francisco Viramontes, de Monterrey, do escritório da Gravações A Voz de Deus. Estou viajando agora. Hoje é dia 25 de novembro. É o 11º dia desta viagem na qual comecei visitando irmãos em Chihuahua e no norte de Sonora. Agora estou em Beacon, no sul de Sonora, visitando o povo indígena e aqui. Estou aqui com o irmão Israel Sol. Eu sou uma que Cristo por itomaguari inte aliaca mensagem tamabectac. Eu sou uma que Hermano Israel Sol quiere decir que Dios les bendiga. Aquí estamos en Beacon para servirles. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Em português é: Deus os abençoe. Este é o irmão Israel Sol. Estamos aqui em Beacon a seu serviço. Que Deus os abençoe. Então, que Deus os abençoe, irmãos. Estou prestes a deixar o irmão Israel Sol, depois de ter estado com eles, tendo um bom e maravilhoso companheirismo
em torno da palavra, e agora vou viajar para o sul de Sonora para visitar o Pueblo Maio, outra comunidade indígena, e depois Navojoa. Deus os abençoe. Sinceramente, irmão Will, sei que poderíamos dedicar um podcast inteiro a essa última viagem, com tantas histórias que o irmão Francisco compartilhou em seu relato. Desde visitar as famílias que ouvem fitas que estão se reunindo em suas casas todos os domingos, seguindo as cartas das águias se reunindo, até um pastor que só agora está começando a tocar as fitas em sua igreja. Há tantas coisas que poderiam ser compartilhadas que foi realmente difícil condensá-las quando estávamos preparando essa história para o podcast. Sim, pode ser realmente difícil às vezes, com certeza. O irmão Francisco faz um trabalho incrível enviando atualizações de áudio de suas viagens todos os dias, e eu gostaria de poder compartilhar todas elas. Mas temos mais um, e este é seu relato final, enquanto se preparava para voltar para casa no final da viagem. Deus os abençoe. Este é o irmão Francisco Viramontes, do Escritório da Gravações A Voz de Deus, em Monterrey. Estou terminando essa viagem de 4.600 quilômetros depois de 16 dias fora de casa. Estou na cidade de Durango neste momento. Acabei de ser despedido em oração pelos irmãos. Estou voltando para Monterrey. Acho que estou a umas 7 horas de casa. E nesta viagem fui muito abençoado por estar com irmãos falando sobre a mensagem, falando sobre a palavra de Deus e vendo o que Ele está fazendo por sua noiva. Assim, também fui muito abençoado. Substituí alguns tablets, consertei outros. E agora é hora de voltar para casa. Deus os abençoe. E finalmente, encerrando o episódio desta semana, temos os testemunhos de alguns leõezinhos que escreveram para a Cub Corner. Aqui está o primeiro. Querida Cub Corner, gostaria de compartilhar meu testemunho. Antes de eu nascer, os médicos disseram à minha mãe que o cordão umbilical que me fornecia nutrientes e oxigênio estava apenas gotejando e que eu poderia morrer se não induzissem o parto. Minha mãe não queria isso para seu primeiro bebê, por isso ficou firme e sempre lhe diziam a mesma coisa. Finalmente, na noite anterior à sua próxima consulta, ela orou para que, se fosse a vontade de Deus que os médicos induzissem o parto, eles lhe dissessem a mesma coisa, mas se não fosse, que eles dissessem que era como se nunca nada tivesse estado lá. Ela foi para a consulta e eles fizeram outro exame, e o médico saiu para ver os resultados. Poucos minutos depois, o médico entrou alegremente e disse: "Bom, senhora, parece que o que estávamos vendo não está mais lá, e que eu estava recebendo ainda mais nutrientes do que o normal." Mas então ele disse: "Mas, se ela não nascer até segunda-feira, 24 de dezembro, ainda vamos induzir, pois os sinais indicam que ela ainda terá restrições de crescimento." Mas minha mãe continuou crendo. Ela orava e orava, mas nada acontecia. Era meia-noite e minha mãe ainda estava esperando. Ela pensou: "Acho que é a vontade de Deus que os médicos induzam o parto." E naquele momento minha mãe entrou em trabalho de parto. Mesmo sem indução, eu ia ser o presente de Natal dos meus pais. E até hoje não tenho nenhuma restrição de crescimento como os médicos temiam. Deus os abençoe. Irmã Jenna, 12 anos. Isso não é precioso, irmão Will. É fantástico. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado por compartilhar seu testemunho de Natal conosco, irmã Jenna. Nosso segundo testemunho diz o seguinte: Querida Cub Corner, gostaria de compartilhar o testemunho de meu papai. Meu papai nasceu vesgo. Seus olhos estavam completamente virados naquela direção, permanecendo assim grande parte de sua infância. Certa noite, por volta dos 11 anos, meu pai foi a uma das reuniões do irmão Brana e seu pai ficou chateado porque não conseguiu um cartão de oração para ele. E durante a reunião, o irmão Brana disse ao pai do meu pai: "Não se preocupe com esses olhos." Naquele momento, os olhos do meu pai foram curados e até hoje seus olhos são tão bons que ele nem precisa de óculos. Louvado seja o Senhor. Ele realmente é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Esta mensagem nos provou isso repetidas vezes. Louvado seja o Senhor. Obrigado por enviar esse testemunho sobre seu papai. Bom, isso encerra o episódio de hoje e obrigado, irmão Joe, por me acompanhar. De nada, irmão Will. Muito obrigado por me receber. Eu realmente gostei muito. E já que estamos no primeiro dia do mês, gostaríamos de lembrar a todos que os novos questionários da Young Foundations já foram publicados.
Então certifiquem-se de começar a respondê-los logo. Fiquem atentos às atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, agradecemos muito por terem se juntado a nós hoje. Se Deus quiser, estamos ansiosos para vê-los na semana seguinte. Até lá, Deus os abençoe. E Shalom. Shalom.